Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, sabadão à noite aqui falando com vocês. E eu quis vir falar com vocês nesta noite de sábado porque um detalhe na transferência do Vitor Hugo, que o Santos vai pegar por empréstimo do Flamengo, me chamou a atenção. Eu fiquei o sábado um pouco fora de casa, né? Talvez tenha sido comentado aí nas redes, mas eu particularmente não vi. Então quis vir aqui comentar com vocês, que é o ponto de, aparentemente, o empréstimo não ter um valor de passe, né, um valor de compra para o Santos fixado. Isso remete a uma velha história que nos traumatiza e que deve ser lembrada sempre lá de 2019. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Antes também confirmo aqui, né, o Adonis Frias, depois de mais de 30 horas esperando no aeroporto, viajou, não foi anunciado neste sábado, pelo menos não até as 6h12, 6h12 no momento que eu estou gravando. Não deve ser no domingo, porque obviamente o Santos joga, mas acredito que segunda-feira o Santos anuncie o Adonis Frias, tal como o Vitor Hugo, e honestamente até terça, pelo menos mais um zagueiro, né? Seria uma obrigação do Santos Futebol Clube, mas assim que anunciar a gente volta aqui para fazer a análise. Como não ocorreu neste sábado, eu quero falar deste caso do Vitor Hugo, mas creio de verdade que tanto no caso do Adonis Frias, em caso de chegada, né, do Adonis e do Vitor Hugo, não tem muito erro, eles chegarão ao Santos Futebol Clube. Aliás, fica o convite, neste sábado eu publiquei mais cedo também o 8º episódio do Eu Vim de Entrevista, o último da temporada com influencers. Eu sei que muita gente não é muito de influencers e tal, mas foram 4 personagens muito interessantes e que explicam muito de como bastante gente vê o futebol e acompanha o futebol hoje em dia. Nesse 8º episódio, o 4º da temporada, foi com o Brunão. O Brunão é um TikToker com mais de 2 milhões de seguidores, é um mundo realmente aqui um pouco fora do nosso comum, do que a gente trata aqui no Eu Vim de Santos, então ficou um papo bem legal e também rolaram brincadeiras, tipo montando a nossa Sele Santos, ou se fosse rolar um debate de um de nós contra 10 jogadores do Santos recentes que a gente realmente não é fã, né, quem seriam esses jogadores? Então a gente brincou bastante lá, vale a pena vocês assistirem. Bom, vamos explicar essa situação do Vitor Hugo, porque segundo o Vene Casagrande, talvez o maior jornalista que cobre o Flamengo, lá do SBT no Rio, também no canal dele no YouTube, disse que não tem valor de passe fixado no caso do Vitor Hugo. E isso me remete, claro, ao Jean Lucas em 2019, que veio do mesmo Flamengo, também sem valor de passe, e a gente perdeu meses depois, porque o Flamengo falou, vamos vender para a Europa, para o Lyon. Tira do Santos, vende para lá. Perigosíssimo. O que não é perigoso nunca é você usar o cupom Eu Vim de Santos lá na GoCase. A garrafa Urban em setembro tá saindo por menos de R$80. É a garrafa do seu time, a mais barata que você vai achar por aí com a qualidade GoCase. É só usar o cupom Eu Vim de Santos que você vai ter esse desconto e vai pagar menos de R$80 na sua garrafa Urban. E também vai ter o desconto em qualquer outro produto, como garrafas térmicas, comprar uma capinha e levar 2, enfim. Lá na GoCase, cujo QR Code está aqui na tela, o link está na descrição, a parceiraça do Eu Vim de Santos. Já se prepare para o mês de setembro, que tem coisa boa rolando, tá bom? Garrafa Urban, essa eu recomendo bastante. Vamos lá. O que o Vene escreveu? Vitor Hugo já recebeu as passagens para viajar e se apresentar ao Santos. Em teoria ele viaja no domingo, tá? O meia, emprestado pelo Flamengo até dezembro de 2026, ou seja, 1 ano e meio, viaja no começo da manhã de domingo. O empréstimo ao Peixe não terá valor de passe fixado. Como o Santos não anunciou, e nenhum outro setorista comentou essa questão, até abri a matéria aqui no UOL, que não fala sobre isso, abri também a matéria no GE, que também não fala sobre isso. A do GE, inclusive, fala que aguarda tanto o Vitor Hugo quanto o Adonis Frias na segunda-feira no CT Pelé. Eu fiz o que a gente tem que fazer, que é pesquisar. Então, por exemplo, eu fui parar numa matéria do Terra de 6 de fevereiro de 2019, chamada Santos acerta a contratação por empréstimo de Jean Lucas do Flamengo. Lá no meio da matéria, explica que ele foi envolvido no valor da compra do Bruno Henrique, né? No caso do Santos, da venda do Bruno Henrique para o Flamengo e tudo mais e tal. E aí, no penúltimo parágrafo está escrito o seguinte: o Santos aceitou a condição de não ter um valor de compra fixado, pois aposta no ganho técnico durante a temporada e sabe da chance quase nula da permanência. O Flamengo gostaria de pelo menos 20 milhões de euros pela revelação.
Esse parágrafo em si já é meio absurdo. Esse aceite do Santos dessa condição já é meio absurdo. Mas beleza, o Santos sabia que depois dessa temporada de empréstimo, o Jean Lucas não ficaria. Mas ninguém se atentou que isso permitia ao Flamengo vender para qualquer outro clube por qualquer valor, como fez, e não ter de passar ao Santos, ou cobre aí, ou é um valor fixado, pago o que está fixado, que vocês compram. Não. O Flamengo pode tirar, poderia naquele caso tirar o Jean Lucas a qualquer momento. E assim o fez. Inclusive pesquisa ao vivo aqui, ó. Flamengo, Jean Lucas, Lyon, 2019. Ok. Ele vendeu em 20 de junho de 2019. Ele chegou em fevereiro e saiu em junho. Né? Menos de 6 meses aí. O que impede o Flamengo de fazer o mesmo com o Santos, se de fato não rolar essa opção de compra fixada? Porque o que é a opção de compra fixada? É colocar no contrato o seguinte, vamos inventar um valor, tá? Ó, ele está emprestado a vocês, mas, inventando o valor aqui, se vocês pagarem 5 milhões de dólares, pronto, vocês compram ele independentemente de qualquer proposta que chegue. No caso do Jean Lucas, apostando no ganho técnico, você faz a exposição desse jogador aos outros clubes que vão lá e compram. Se você não tem essa opção de compra, pode ser qualquer valor. Se os caras resolverem vender, eles vão vender. Se você se prende a um valor, independentemente do que chegar de outros, você pode pagar esse valor e comprá-lo, e depois até vendê-lo. Então o Santos está se colocando como uma vitrine do Vitor Hugo, sem poder impedir qualquer saída. Claro, você pode alegar, e eu torço para que tenha isso nesse contrato, alguma taxa de vitrine seja colocada, o Santos ganharia uma porcentagem, ou enfim, que se liguem antes, né, da assinatura do contrato e coloquem essa opção de compra. Mas, assim que eu li esse tweet, essa informação do Vene Casagrande, me remeteu a 2019 e da tristeza que foi, então, perder o Jean Lucas, que era titular do time, sem reposição, sem ganhar dinheiro, sem nada. Eu espero muito que o Santos se atente a essa situação, feche com o Vitor Hugo, mas que coloque alguma cláusula, nem que seja de impeditivo, não sei nem se pode, né, mas impedindo de tirá-lo por esse tempo aqui. Se vender agora, tem que deixar o empréstimo acabar. Ou pelo menos se vender agora, que seja intertemporada, né, e sai em dezembro. Que garanta ao Santos alguma coisa. Tipo, é que a janela vai fechar agora, né, mas enfim. Que tem que ter uma garantia que o Santos não perca ele no meio de uma competição, né? De graça. Pelo menos uma taxa de vitrine tem que ter. Eu espero honestamente que o Santos não repita esse erro. Dito isso, a gente conhece o Santos, é muito grande a chance de repetirem esse erro. Por isso que eu digo, as piores coisas que nos acontecem têm que ser lembradas sim, porque senão no futuro elas são repetidas. Pelo jeito o Santos está louquinho para repetir o que o Pérez naquela ocasião fez. Marcelo Teixeira, coloca uma cláusula aí, meu filho. Tem que ter opção de compra. Ou não, ou escapou alguma coisa de mim, eu estou errado. Tomara que eu esteja errado, porque complicado.